8h32, estamos de volta com o Mundo em Sua Casa e o presidente Lula disse nesta terça-feira que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que passar entusiasmo e brincou sobre o discurso do vice-presidente Geraldo Alckmin em um evento com empresários, dizendo que até o Alckmin passou entusiasmo. Vamos ver então essa fala do presidente Lula. E toda vez que o Haddad vai falar, tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje. Sabe? Até o Alckmin. Então, porque toda vez que a gente falar, o Jorge, eu chamei ele na minha sala, cara, você vai falar, você tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com o zoinho para baixo assim, é porque não está acreditando. Então você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção, porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. As declarações de Lula foram dadas no contexto da economia brasileira, no evento para formalizar convênios na área das exportações e pequenos negócios. Os convênios foram assinados entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Essa não é a primeira vez que Lula reforça a importância do otimismo na economia e da importância também, do discurso. Em outras ocasiões, ele disse aconselhar Haddad para não se preocupar, porque as coisas iriam dar certo. Josiel Menezes, essa preocupação do presidente Lula é real? É claro que é real, né? A perspectiva para o Brasil futuro aí não é uma perspectiva muito boa, não. A gente sabe que o presidente Lula, ele tem a caneta, ele assina a liberação de recursos, de dinheiro e tudo mais, e joga toda a culpa em cima do pobre do Haddad ali, que já está de cabeça baixa por causa das ações do governo, das gastanças do governo em todos os sentidos. Agora, vem o presidente Lula e ensina o Haddad a mentir. Ou seja, você tem que falar positivamente. Ora, não é bem assim que funciona. A pessoa também tem a sensibilidade. E o Haddad está sabendo que o Brasil não está numa situação boa. Aí ele vem e fala de maneira indelicada contra o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, né? Como um sem-sal, um pamonha, uma pessoa que não tem qualquer entusiasmo e incentivo, que até ele se posicionou de maneira positiva. Olha, que vexame, né, uma fala dessa do Lula. Professor Márcio Manuel, como é que o senhor vê essa preocupação do presidente Lula? Que, inclusive, como a gente disse, não é a primeira vez que em público, ele deixa claro que ele sempre está puxando um pouquinho aí, preocupado com essa postura do Haddad. Primeiramente, eu quero, só para jogar uma pá de cal no tema anterior, quero dizer para o Josiel Menezes que a única extrema esquerda do Brasil de partido é o PCO e o PSOL. E até onde eu saiba, ninguém se manifestou vibrando com a cadeirada. Esse é o primeiro ponto. Outro aspecto, eu concordo que roupa suja se lava em casa. Poderia perfeitamente chamar o Fernando Haddad para falar para ele o que Charlie Chaplin falou: só a beleza e a verdade convence o público. Isso não precisava ser feito em público. Quando ele fala do Alckmin, é porque o Alckmin ele tem um jeito assim de falar lento, de falar manso. Observe-se, eu, professor Márcio Manuel, eu falo mais rápido, eu falo estourado, porque eu quero falar muita coisa, eu tenho pouco tempo. Por isso que eu falo rápido. Mas o Alckmin não. O Alckmin fala mais devagar, e aí que o pessoal riu e ficou engraçado e aplaudiu, ele disse, até o Alckmin está com empolgação e o Haddad não. Então esse é um detalhe. Outra coisa, Josiel, o Lula não está dando aval para mentira e oficializando mentira, isso não é isso. Isso não é o correto. Outro detalhe, a economia do Brasil não vai boa no que se refere ao déficit público. Os números são bons. Nós tivemos semana passada deflação. O que é deflação? É o contrário de inflação. Ou seja, são bons números sim, a economia está no caminho certo, então eu não concordo com sua fala quando você fala que a economia brasileira não vai bem e que o Haddad está triste porque os números não estão bons. Isso não é verdade. Eu acho que você tem que ter uma honestidade intelectual a partir do momento que você fala da economia brasileira, que está muito bem. Saímos da 11ª maior potência econômica e somos a 8ª potência econômica.
Olha, professor, não, assim, eu tenho que falar, né, professor, citou a questão de honestidade intelectual. A gente sempre trabalha aqui com honestidade intelectual, eu já trabalho aqui na Brasil Central há 48 anos, eu sei tudo o que eu falo de maneira tranquila, né, jamais iria jogar alguma coisa que não fosse verdade. Veja bem, o que está acontecendo nos últimos 12 meses? 336 milhões de reais de déficit público, quanto o governo passado, por exemplo, deixou com 56 favorável, ou seja, de superávit. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Não está bem a economia pública não está bem e o governo tem muitas gastanças. Agora, falar que isso não é verdade, né, professor? Não, o governo anterior não fechou no superávit. Mesmo que você ter saldo bônus da sua conta, mas você não pagou água, não pagou luz, não pagou aluguel, não pagou telefone, não pagou funcionário, aí está positivo. O saldo é positivo, mas você não pagou. O Bolsonaro não pagou precatório. Lula pagou 190 bilhões de precatórios. Então, por isso que o governo Bolsonaro fechou Professor positivamente. Márcio,